Oi, povo! Pronto, então continuando a nossa aula de formação de palavras, antes a gente viu sobre o que é o radical, as desinências, etc. E agora a gente vai ver, e etc não, correção, não existe etc. É etc apenas, porque etc significa, entre outras coisas, em latim, grego, sei lá que danado é. Só sei que, segundo Marcelo Bernardo, e etc também não existe, porque esse i da conjunção também já está aqui. Então, por isso que você colocar e etc. é como se você estivesse dizendo e. E isso não pode, a gente sabe. Então, ou a gente diz etc. Ou então vírgula, etc. E da mesma forma que a gente também não pode usar etc. para classificar pessoas, apenas coisas. Por exemplo, aqui em casa estava Bruna, Felipe, Marcelo e etc. Não. Primeiro que não tem i, segundo que não é etc, porque é entre outras coisas. Pode dizer, a gente pode falar assim, estudei matemática, português, etc. Certo? Então pronto, só um parêntese aqui. Aí voltando. Com relação à formação de palavras, a gente tem os dois casos mais importantes de derivação, que é a composição e a derivação. A composição a gente tem por justaposição ou aglutinação. Justaposição, o nome já está dizendo, é quando a gente tem uma posição justa. Olha aí o trocadilho, muito chibata esse trocadilho, mas é o que serve, porque realmente, de fato, é isso. Justaposição é quando a gente tem duas palavras que elas se juntam e não perdem nada. Ninguém perde letra, ninguém perde nada. Tipo assim, girassol, guarda-chuva, passatempo e por aí vai. Então, assim, elas são juntas. No caso, por exemplo, o girassol, a gente tem uma inclusão de um Szinho a mais para que se tenha o som de S mesmo, né? E não som de Z. Então, por isso que ficaria bem equivocado se a gente colocasse assim. Girasol. Girasol? Não. Girassol. Ok? A gente coloca essa letrinha aqui, como a gente viu lá no outro vídeo, aquelas vogais e consoantes de ligação. E, mesmo assim, a gente tem uma condição de justaposição. A gente tem duas palavras que se juntam e por processo de justaposição. Já a aglutinação é quando a gente tem a união de duas palavras e alguém perde alguma coisa. Às vezes até as duas perdem alguma coisa. Por exemplo, pernalta, planalto, embora. Não embora lá, não. Embora de em boa hora. Vamos embora. Vamos em boa hora. Então a gente juntou tudo. Teve um processo de aglutinação. Aí aqui embaixo a gente vai ter os processos de derivação. O que é isso? É tudo aquilo que, por exemplo, a gente tem um radical, que é o radical, como a gente viu lá no outro vídeo, aquela coisa que é o fixo, né? Por exemplo, feliz. A gente tem, vamos colocar aqui uma derivação prefixal, ou seja, uma derivação que venha antes do radical em feliz. Vamos colocar então infeliz, certo? A gente tem uma derivação prefixal. O que seria uma derivação sufixal? É o contrário, é o que vem depois. Vamos aproveitar aqui esse mesmo radical. Feliz. Felizmente, por exemplo. Tá vendo aqui? A gente tem uma derivação sufixal. Aqui, ó. Mente. Vamos agora para a derivação prefixal e sufixal. O que é isso? É quando a gente tem ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Sendo que a derivação prefixal, se eu tirar aqui o prefixo, fica felizmente. Eu compreendo essa palavra. Se eu tirar aqui o sufixo, fica infeliz. Continuo compreendendo essa palavra, tá tudo certo. Então, a derivação prefixal sufixal é quando acontece isso, quando a gente tira alguma parte, mas ainda assim a palavra fica com sentido. É diferente, essas duas aqui se opõem, são bem importantes, do mesmo jeito que essas aqui se opõem. Enfim. É bem importante a gente perceber que na parassintética, ou parasintase, ou parassíntese, depende de qual doutor, ela tem essa mesma condição de um radical, que vai ter um prefixo e um sufixo, só que se a gente tira uma das partes, perde o sentido. Pronto, eu coloquei aqui um exemplo de derivação parassintética, no caso amanhecer. Aqui a gente vai ter o radical, correto? Pronto. Se a gente tirar o sufixo, fica assim, amanhã. Não, totalmente nada a ver.
Se a gente retira o prefixo, esse A fica amanhecer, ou seja, também não tem nada a ver. Então, a derivação parassintética da derivação prefixal-sufixal, elas seguem a mesma coisa. Você vai observar que existe uma derivação antes do radical e depois do radical, sendo que na parassintética a gente perde o sentido e na prefixal-sufixal não. Qualquer coisa que a gente retira, a gente consegue entender facilmente. Já na derivação regressiva e imprópria, elas também são bem semelhantes. A diferença é que, pronto, ambas elas têm relação com o verbo que se transforma em substantivo através de um processo de prefixação ou sufixação e vice-versa. Tanto o verbo se transforma em substantivo como o substantivo em verbo. Um exemplo da regressiva é âncora e ancorar. Percebe que aqui eu tenho um substantivo? Percebe? Âncora. Âncora, aquele negocinho assim, assim, lembra? Lá do símbolozinho da marinha. Pronto, e após. E aqui eu tenho o verbo ancorar. Que esse verbo aqui eu tirei a partir desse substantivo. Certo? Entende? Só que para eu retirar a partir desse substantivo, eu utilizei um radical. E aí depois eu fiz uma derivação ou prefixal ou sufixal, tanto faz. Mas a questão da regressiva, a gente tem que perceber a questão do radical. Existe um radical, que ele, obviamente, como sempre, ele não muda, e o que vai mudar é a prefixação ou sufixação na regressiva. Correto? Pronto, agora preste atenção. Qual a diferença dela para a imprópria? Ela também é bem parecida. Também tem a ver com o verbo que se transforma em substantivo ou substantivo que se transforma em verbo, do mesmo jeito. A diferença da imprópria é que o seguinte, enquanto que na regressiva a gente tem o radical e as transformações a partir de derivação, na imprópria é a palavra mesmo, que aí ela vai ser usada de determinada forma a depender do contexto. O que é isso? Vamos lá, devagar. Jantar, por exemplo. Vamos dizer assim, servi o jantar ontem. É diferente aqui, servir, viu? Opa, coisa feia, servir. Servi o jantar ontem. E essa mesma palavra aqui, eu vou usar exatamente igual, sem tirar nem pôr, numa outra palavra, só que ela vai ter um sentido diferente. Enquanto aqui ela está substantivada, a gente percebe aqui pela presença do artigo, a gente vai colocar ela como um verbo. Como? Vou jantar com você. Percebe que agora a mesma palavra, tal qual, ela agora é um verbo? Pronto. Antes eu tinha ela como substantivo. Do mesmo jeito, não mudei na estrutura, agora eu vou ter ela como um verbo. Isso é o quê? Uma derivação imprópria. E agora a gente vai para as outras classificações que são mais, assim, não é mais difícil de cair, mas ela não é tão comum de cair como as outras, como derivação e como composição. A gente vai ter aqui o hibridismo, que é quando a gente tem, o nome já está dizendo, hibridismo. Uma forma híbrida, uma forma de juntar, quando você tem um elemento de uma língua que junta com um elemento de outra língua. No caso, é muito parecido com empréstimo linguístico. A diferença é que hibridismo tem a ver com estrangeirismo, correto. A diferença é que hibridismo é a mesma coisa lá da regressiva. A gente vai ter um radical que, de alguma forma, ele se aglutina a algo de uma outra origem. Por exemplo, aristocracia, pediatra. Pediatra, quem não sabe, pede, vem de criança. Então, assim, quando a gente tem uma certa parte da palavra que ela vem de uma outra estrutura, de uma outra língua, e se junta a coisas do nosso dialeto, a gente vai ter um hibridismo. Diferente do empréstimo linguístico. O empréstimo linguístico é quando a gente pega a própria palavra de uma outra língua e traz pra gente para o nosso uso. Por exemplo, shampoo, déficit, superávit, estresse, essas coisas. Onomatopeia é a mais fácil de se identificar, que é quando a gente tem, assim, retratando os sons. É muito usado em história em quadrinhos, essas coisas. Por exemplo, bum, pou, eita, zzz, essas coisas. Quando a gente tem aquele zzz, ou então qualquer coisa que ela represente o som,
É a onomatopeia. E o sintagma é com relação às siglas. E aí é bem importante a gente lembrar o seguinte. Quando a gente tem sigla até 3 letras, obrigatoriamente ela vai ter que ser escrita em maiúsculo. Menina, hoje eu tô demais comendo as letras. Maiúsculo. Aqui, por exemplo, CPF. Correto? Você nunca vai ver assim. Não, jamais. Não pode. Ofende. Vai ser sempre em maiúsculo. Passado 3, aí é opcional, se maiúsculo ou em minúsculo. Mas, em alguns contextos, ela segue, como por exemplo, CNPJ. Eita bexiga. CNPJ. Pronto. Tem 4, passa 3, não é obrigatório, mas com relação ao nosso uso, a gente sempre vai escrever assim, tudo em maiúsculo. E tudo que a gente puder soletrar, a gente vai escrever nas letras em maiúsculo. CPF, CNPJ, tudo que a gente puder soletrar. Diferente do que a gente pode ler. Por exemplo, uma outra sigla, Sudene, Fuveste. Essas outras que a gente lê, a gente ou escreve tudo maiúsculo, ou maiúsculo apenas a primeira e o resto minúsculo, tá certo? Menos que isso, algumas que a gente consegue soletrar, tudo maiúsculo. Não soletra, maiúsculo e o resto minúsculo, ok? Então é isso, espero ter ajudado. Formação de palavras é uma coisa muito recorrente em prova e muita gente se enrola porque tem essas condiçõezinhas, prefixal, sufixal, às vezes a gente não entende muito bem as regras, mas Marcelo Bernardo ajuda bastante a gente e eu espero também ter ajudado bastante vocês com os ensinamentos dele, tá ok? Um abraço, tchauzinho!